Apesar do pouco tempo de emancipação política, Cubatão tem uma das mais antigas e ricas histórias do passado do Brasil. Porém, assim como em todo o país, quem tenta preservar um pouco desse belíssimo e importante passado tem inúmeras dificuldades para manter o acervo tão significativo para estudantes, pesquisadores, professores e a população em geral. Fundada em 2002, o Instituto Histórico Geográfico de Cubatão, também conhecido pela sigla IHGC, luta incansavelmente pela preservação da história. Apesar dos vários obstáculos, como explica a atual presidente do Instituto, Maria Aparecida dos Santos. O Instituto começou da ideia das pessoas mais antigas, né, os moradores mais antigos, Arlindo Ferreira, Armando Campinas, seu José Gouveia, seu Aires, que era também um entusiasta assim, né, de preservar a memória da cidade. E aí em 2002, né, começaram algumas reuniões. A gente nunca conseguiu assim um local adequado. Não conseguimos, não. Nós tivemos sim, na gestão do Dr. Clermont, uma daquelas casas do Largo do Sapo, que foi também, tinha outras coisas, Teatro do Caos, tinham outras coisas. E uma delas para o Instituto. Mas aí ficou meio perdido lá e a gente teve alguns problemas, assaltos, o seu Aires, que era o guardião lá do Instituto, e roubaram até algumas coisas, alguns móveis cedidos, inclusive, pela Câmara. E assim a gente mesmo achou por bem, não teria como deixá-lo lá sem nenhuma estrutura e com a falta de segurança, né? E desde então nós temos, né, aí nessa batalha para conseguir realmente um local, porque sem um local, uma sede para o Instituto, embora não dependa do poder público, porque não é, mas a gente não tem como arcar com a compra ou aluguel de uma sede, né? Opinião compartilhada pelo atual presidente do CONDEPAC, Carlos Augusto da Costa. Desde 2002, o Instituto vem brigando, né, para ter uma sede própria, mas infelizmente o poder público nunca olhou esse lado pelo Instituto. Por que você acha que tem essas dificuldades? Acho que é por falta de interesse da administração, né? Eles não tem muito. Infelizmente é isso. E das pessoas em si, você acha que as pessoas também não são muito interessadas pela história, pela cultura? Não só de Cubatão, mas da história do país? Infelizmente é isso que acontece. As pessoas esquecem a história da cidade, não se preocupam. Então, o Cubatão, que nem o Arlindo, eu, a Cidinha, o Wellington, o Armando Campinas, o seu Gouveia, o seu Aires, sempre brigando para manter a história da cidade sempre conhecida, né? E para manter essa história, nada mais justo do que falar do seu Arlindo Ferreira. Ele e outros cubatenses sempre brigaram pela preservação da história da nossa cidade. E essa matéria, além de falar da nossa memória, também é uma singela homenagem ao seu Arlindo, que nos deixou em maio deste ano. O Arlindo era meu primo. E o Arlindo sempre brigou pela história do Cubatão, manter viva a história. Sempre, sem as reuniões fazer, não podemos deixar o Instituto morrer. Vamos estar sempre ativo, brigar por uma sede. Então, o Arlindo sempre foi importante à frente do Instituto. Falar do Arlindo é bem complicado para mim, porque além que era uma das pessoas mais entusiasmadas mesmo pela história de Cubatão, ele tinha uma memória assim, fotográfica de datas, das pessoas que fizeram parte, de como era Cubatão. Falar dele sem me emocionar é bem complicado, porque nós nos encontrávamos sempre, né, por aqui, sempre, nas reuniões, e depois a gente ficava conversando. E saber que a gente não tem mais isso, eu não consigo nem imaginar ainda, sabe? De andar por aí e não encontrá-lo. O Arlindo, então, para a história da cidade, para a memória da cidade, foi fundamental, assim como outros que já se foram também, citando aí seu Aires, seu Zé Gouveia, Maria Albertina, né? São pessoas que não podem ser esquecidas, né? Que a memória deles tem que ser sempre lembrada
o acervo que eles têm, não só o acervo físico, né, de textos, mas aquilo que ele deixou para nós, tem que ser preservado e mantido. Para mim, como cubatense, é uma honra poder falar do seu Arlindo Ferreira. O Instituto Histórico Geográfico de Cubatão foi fundado em 2002 e teve o seu Arlindo Ferreira como seu primeiro presidente. Preservar a memória e a história de Cubatão cabe a todos nós. Só que pessoas como o senhor Arlindo, o senhor Aires Coutinho, todos eles estiveram à frente, engajados nisso como missão, como paixão de vida. Que Cubatão possa ter essa preservação, que Cubatão possa ter a sua sede do Instituto Histórico Geográfico de Cubatão. Era um gosto do senhor Arlindo passar os seus pertences, mas com a certeza de que isso seria preservado e cuidado, porque a história não pode se perder. E para cuidarmos do passado, além de falar dos problemas do presente, temos que falar e pensar no futuro. E para a sobrevivência do Instituto, os jovens precisam ajudar. Marília Calazans é um exemplo disso. Conhecer o nosso território e as histórias das pessoas que, assim como nós, nasceram e viveram aqui, é muito importante para que algo fundamental aconteça. Para que a gente, enquanto indivíduo, se perceba cidadão. Pensando nesse sentido, a existência e o legado de um Instituto Histórico e Geográfico aqui em Cubatão, como um lugar, ainda que sem lugar, onde as pessoas possam, porque desejam fazer isso, se encontrar, compartilhar saberes da nossa gente, da nossa terra, ensinar, aprender, pesquisar, é um presente imenso. É uma prova de amor pela cidade também, que tem o potencial de encher de vida e de sentido a nossa existência.